Olá, olá, olá. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Ok. Quem está por aí? Vamos chegando, pessoal. Já manda o aviãozinho. Manda o aviãozinho pra galera. Chama todo mundo. Que hoje o assunto é legal, hein? Bom, embora também, né? Que dia que não foi? Poxa vida. Como é que você tá, Vinícius? Tudo bem, meu amigo? Caio tá por aí também. Rejane, nossa convidada de hoje, está por aí. Galera, manda o aviãozinho para todo mundo. Vai chamando o pessoal. Lucas, tudo bem? Lucas Cajuela. Tô bem, Vinícius, tô bem. Só tô um pouco mais careca do que da última vez. É isso aí, pessoal. Vou esperar um pouquinho, ver se vem mais alguém aí. O pessoal tá animado ou não. E a gente vai seguir firme aqui no nosso bate-papo, beleza? Eu já vou chamar a nossa amiga Rejane, advogada empresarial, que vai nos ajudar em tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Na verdade, eu vou ser igual vocês, apenas um questionador, uma pessoa que vai perguntar: Olá, Thaís, tudo bem? Helenzita, prima, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, deixa eu chamar a nossa amiga aqui. Mandou. Está por aí? Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, Thiago, e você? Bem, você viu que hoje eu tô até elegante, Rejane. Hoje eu tô de camisa, Você está sempre tal, todo elegante, bonitinho. Thiago. Ah, obrigado, obrigado. Mas é que normalmente, né, as lives eu faço camiseta preta, tal, né? Aí hoje eu falei assim, não, hoje o assunto é com a advogada, né? Então eu vou um pouco mais formal ali e tal. Então, vim assim, né? Vim assim na estica. Está muito elegante. Valeu, obrigado mesmo. O pessoal tá chegando aí. Cristiane, tudo bem? Thaís, Renato Gregório. Ô, meu irmão! Bom, seu irmão, É meu Renato? irmão, Ah, esse. Veio seu prestigiar a irmão. irmã. Isso aí, tá certo, tem que chamar a família. Eu falei para minha mãe na primeira live que eu fiz, eu liguei para ela e falei assim, mãe, ó, eu vou fazer uma live, não precisa ter ninguém, mas a senhora tem que estar A lá. mãe Pode tem que não estar, ter, né? a mãe tem que estar. Não vai ter ninguém, não tem problema, mas um espectador tem que ter, que é a senhora. Então, aí ela ficou, lógico. Mas graças a Deus até tinha um número legal de pessoas. Driele chegando na área. Pessoal, então vamos lá, Regiane, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Vamos. Já falei para o pessoal que você é advogado empresarial e a gente está aqui para falar sobre holding, tá? Isso. Mas antes de a gente entrar no assunto, faz a gentileza, fala para a gente um pouquinho mais sobre a Rejane. A Rejane, ela é advogada há 23 anos, trabalha com direito empresarial, também tenho conhecimento em direito de contratos, tenho pós-graduação em direito de contratual e ajudo as pessoas, né? No caso, os meus clientes, eles precisam normalmente de uma orientação preventiva, né? Ajudo também no planejamento tributário, porque hoje a gente tem um mecanismo muito grande para poder economizar tributos, o recolhimento de tributos, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E aí, quanto mais, né, a gente fala assim, a pessoa vai se interessando e trazendo, né, a realidade dela, o planejamento dela, as questões familiares dela, a gente consegue entregar um trabalho personalizado. Que legal, que legal. Adoro personalização, até porque o meu trabalho de consultoria e assessoria também é personalizado, né? A gente não segue aquela regrinha de bolo.
Isso. Então, esse negócio de personalização é bem interessante. E aí, Rejane, já vou começar a perguntar aqui, tá? Tá bom. Você falou de planejamento tributário. Sim. A holding, o mecanismo, a ferramenta, ou sei lá como que a gente pode chamar, holding, ela já faz parte do planejamento tributário, né? Sim, na verdade é o principal. Se a gente for parar para pensar, durante a vida, né, das pessoas que têm o patrimônio, a constituição da holding é o principal é o planejamento tributário. E, consequentemente, evitar uma perda futura. Aí a gente fala de perda, né? As pessoas podem parar para pensar, nossa, o que que é, né? Ah, é sofrer uma execução, é sofrer uma dilapidação patrimonial? Não é só isso. A principal perda que a gente visa é evitar exatamente perder o patrimônio para pagar custas processuais de um inventário, seja ele processo judicial ou extrajudicial, e o tão, né, temido ITCMD, porque esse daí é um imposto que realmente acaba onerando demais o inventário. O que a Sim. gente E tem aí, de experiência, Tiago, é assim, as pessoas que não passaram por um inventário, elas não têm ideia do custo de um inventário. tá, e quais são os principais custos? Já que você falou, então, vamos lá. O que que são os principais, maiores custos de um inventário? O principal custo é o ITCMD. Esse daí é o maior. Depois dele, a gente tem um custo que a gente fala que é o de honorário de advogado, que ele vai variar. Então, a gente não coloca ele como sendo o principal. Uhum. Ele vai depender do escritório e o percentual que ele cobra. Porque a lei, né, da OAB, ela permite cobrar um percentual sobre o valor do patrimônio. Então, tem escritório que chega a usar, né, a tabela da OAB, que é de 6%. Tem escritórios que cobram mais de 6%. Então, aí já vai ficar uma variação. Depois disso, Sim. ele tem as custas judiciais, se for um processo judicial, e só para você entrar com um processo judicial é 1% do valor do Montemor, que é o valor do que está sendo inventariado. Também é expressivo. Só nesses três aí já você pode considerar Sim, 11%, né? sim, sim. ITCMD, advogado sendo 6%, mais esse outro aí do que é que você falou que é 1%? De custas judiciais. Custo. Então já dá 11, né? Depois disso, acabou o processo de inventário, ainda tem o registro, né? Porque tem que registrar agora os novos proprietários, que são os herdeiros. Então ainda tem o Sim. registro, que aí segue uma tabela, essa tabela é publicada pelo Estado, né, de ano em ano. Então aí também segue a tabela. Então ainda tem a custa do registro, tá? Então, assim, tudo isso as pessoas acabam não sendo informadas porque não passaram por um processo de inventário. Agora, a gente também Tá. tem atualmente um processo que é o extrajudicial de inventário, que ele tem a diferença é que ele tem a escritura, né? E a escritura, ela também é um custo um pouco oneroso, tá? Oneroso, mais ou menos quanto, assim? Em Também, percentual? Como é que é? também segue a tabela. Ela vai seguir um percentual sobre o valor venal de referência, que é o valor atualizado do imóvel, e que ele é Uhum. publicado também ano a ano, juntamente com a tabela do registro. Tá, você falou o valor venal do imóvel. Mas se a gente está falando de inventário, a gente pode ter outras coisas dentro do inventário, né? Carro, Sim, investimentos, tudo. dinheiro em O que contas, tiver tudo, no né? CPF tem que ser inventariado. Tá. E aí, Rejane, deixa eu te perguntar. Por exemplo, vamos começar pelo que, sei lá, acho que o brasileiro gosta muito de imóvel, né? O Gosto. brasileiro adora imóvel. Então, vamos tentar pensar da forma mais fácil, mais prática para quem está nos ouvindo e nos vendo. Assim, vamos pensar assim, o Thiago tem dois imóveis, né? Um talvez não vá fazer muita diferença, que é o imóvel que ele mora, mas vamos pensar assim, dois imóveis para aluguel, beleza? Dois imóveis para aluguel. O que a holding pode me ajudar? Dois imóveis é suficiente? Eu tenho um mínimo? Ou então, de repente, qual vai ser o benefício com esses dois imóveis?
contando também que o aluguel de cada imóvel, para facilitar a conta, seja de R$ 1.500, né? É mais fácil fazer pelo CPF ou eu faço uma holding, isso vai me trazer benefício? Não vai? O que você fala para a gente? Vai trazer assim, a holding, na verdade, quando a gente fala de holding, né? Ela não é uma empresa. A holding, ela é um sistema que é implantado para atender de forma personalizada aquela família. Então, no exemplo que você deu, você é uma família que tem um imóvel para morar e mais uma locação, correto? Então, independentemente desse valor de patrimonial, já está valendo muito a pena você constituir a holding. Por quê? Além de você ter os imóveis que podem ser sucedidos para os seus herdeiros, que aí a gente já economiza no ITCMD, você ainda tem uma operação, que é a locação, tá? Então, a locação, no exemplo que você deu de 1.500, uma locação de 1.500 ainda está valendo a pena você manter no teu CPF. E se for 2 imóveis de 1.500? Agora, se for 2 imóveis de 1.500 para R$ 3.000 somando, você já compensa você ter já uma outra célula, né, uma outra empresa operacional somente para gerir essa alocação. Porque você vai pagar de IR 15%, até 15%. Enquanto se você manter isso no teu CPF, você vai estar pagando até 27,5%. Tá. Então, assim, eu posso, dentro disso que você explicou, então eu teria 2 CNPJ, vamos pensar Sim, assim, 2 empresas. sim, Uma com o patrimônio, né, os exato. bens lá, e outra para fazer a administração da locação, é isso? Exatamente. Ah, tá. Entendi. E aí o benefício que eu tenho é sobre o imposto de renda. Para a operação, é sobre o imposto de renda. Para a transmissão dos bens, né, futuramente, no caso de uma sucessão, você já economiza com o ITCMD. Tá. E o ITCMD, eu economizo como? Porque tem como fugir dele? Não, vamos pensar assim, né? Lógico, estamos falando da questão legal. Pagar a gente vai pagar, estando tendo hold ou não tendo hold, correto? Ou Correto. como é que é? O ITCMD é um imposto que ele incide no caso de doação ou no caso de um Uhum. falecimento que vai transmitir os bens para os herdeiros, no caso de um inventário. Tá? Como que funciona a constituição de uma holding? Vai ser aberta uma empresa, uma pessoa jurídica, onde ali vão ser colocados todos os patrimônios, sejam eles bens móveis, imóveis, dinheiro, vai ser tudo colocado lá dentro, tá? E ali vai ser o acervo patrimonial da família. Ato contínuo, essas cotas sociais, elas serão doadas para os herdeiros, que aí eles vão ser, consequentemente, os proprietários dos bens. Então, a doação das cotas sociais é que vão ter, né, essa incidência aí do ITCMD. Aí pergunta, né, mas então não vai valer a pena, porque vai ter que pagar o ITCMD? Uhum. Vai pagar o ITCMD, mas a diferença vai ser na base de cálculo. Um inventário, ele tem que usar o valor real de mercado, o valor atualizado. Então, um bem hoje, né? Se ele vale R$ 1 milhão no mercado, vai ser o ITCMD, que no estado de São Paulo é 4%, em cima de R$ 1 milhão. Sim. Agora, no caso da holding, você pode fazer a integralização do capital social, que é a colocação desses bens na célula, né, nesse acervo patrimonial, usando o valor histórico de aquisição, porque a lei permite isso. Então, se no seu imposto de renda lá você está declarando esse imóvel de R$ 1 milhão, você comprou por 500, o ITCMD vai incidir em cima de 500, entende? Ah, tá. Então, a Isso é algo, economia isso é algo que está na lei, então. está na lei. É, Isso daqui está na lei. tá. Então, a economia, ela chega a ser de 50%, tá? Tem Poxa casos, vida. Thiago, que a família mantém um acervo patrimonial, não é por uma década, mas por duas. Então, o bem, ele acaba com o tempo aumentando o valor de mercado. E aí, realmente, ele Sim, se sim. torna expressivo.
Aí olha a diferença, né? Eu até tenho um caso aqui recente de uma cliente que ela adquiriu o imóvel dela em 2009 por R$ 200 mil. Hoje, esse imóvel, ele está valendo 360 mil. Então, para a gente integralizar ele na célula, né, que é a patrimonial, a gente vai usar o valor dele histórico de 200 mil. Então, o valor de TCMD vai ser muito mais baixo, vai ser de R$ 8 mil praticamente, enquanto se ela fizesse, né, não fizesse a hold e houvesse um inventário, o inventário hoje ia custar só de TCMD 14.400. Poxa vida, dá uma diferença Sim, boa, né? De 8 para 14, 6 mil exato. Dá reais. uma, pelas nossas, né, contas, aí vai dar uns 45%, sabe, de diferença. Então, a gente está falando sobre um bem. Agora, imagina todo o acervo patrimonial da família. Uhum, entendi. E, por exemplo, uma pergunta, uma questão, falar em pergunta, né? Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre holding, já faz aí pra gente que a gente já manda aqui. Rejane tá aí para isso, né, Rejane? E deixa eu te falar, nessa questão de você fazer a holding e transferência de imóvel, eu tenho um custo muito alto se eu tiver imóveis no meu nome CPF e for abrir a holding. Eu tenho que fazer um novo registro no cartório. Esse custo é alto, você sabe dizer para a gente como é que é? Precisa sim fazer um novo registro, porém, ele não tem um custo, tá? Porque é isento de ITBI. A transferência, né, Hum, desse patrimônio do CPF para o hum. CNPJ, ele é isento de ITBI. Ah, é? Sim. Por Olha isso que vale muito que a pena. legal. Então, você investe hoje, né, digamos assim, nesse planejamento para que você deixe tudo organizado futuramente. Entendi. Aí, ó, a Tânia tá perguntando qual o custo mensal da holding? Aqui, Tânia, esse custo mensal, ele vai variar de acordo com a necessidade da família. Então, se a família ela tiver a necessidade de uma pessoa jurídica só, e essa pessoa jurídica, ela simplesmente vai ser onde vai ser colocado o acervo patrimonial, o custo dela ela vai ser bem baixo. Por quê? Ela só vai precisar fazer entrega de obrigações uma vez por ano. Você vai contatar um contador que ele vai cobrar honorários por um ato, né? Agora, no exemplo que você deu, né, Thiago, que você tem Hum, uma ou dois imóveis para locação. Nesse caso, a gente vai sim. precisar de uma empresa para operacionar. Aqui vai precisar sim de um contador para ficar fazendo os custos mensais. E aí, com essa personalização, de acordo com todo o escrito, né, que o cliente passa, a gente consegue já levantar todos esses custos de operação. Tá, mas E aí, assim, a pergunta, desculpa, mas a pergunta é até interessante. Qual o custo mensal? A holding nada mais é do que uma uma empresa, empresa, é isso. certo? Então, o custo que eu vou ter vai ser o custo de um contador, como se fosse uma empresa, uma loja de roupa, Só se correto? Ou você tem algo tiver. diferente? Então, você só vai precisar desse contador mensalmente se você tiver Hum. uma pessoa jurídica operacional, que é, no caso, para Ah, fazer a gestão das locações, tá? Só tá. Se é nesse uma caso. questão, se é uma questão só de patrimônio, de manter o E patrimônio se em CNPJ, aí é uma vez por uma ano. vez por ano só. Ah, legal. Legal. Então acaba Por isso sendo que a gente até. fala assim que é muito mais viável, né? Quando o cliente traz os questionamentos com todo o acervo patrimonial, coloca para a gente toda a situação, né, fática de negócios, de gestão que eles têm, porque aí é possível fazer esse levantamento e a gente entrega um croquis, né, onde vai ser colocado todo o desenho, todo o custo e como fica a situação com a constituição de uma, duas, e tem casos, Tiago, que a gente pode usar até 3 empresas, tá? Uhum. Não é errado isso daí. Vai usar isso daí e você, cada vez mais usando
dependendo das operações, com 3 empresas, você economiza cada vez mais com o tributo, porque você consegue jogar as operações e vai diluindo isso daí. A operação, por exemplo, de uma empresa patrimonial, ela é simplesmente guardar o patrimônio. Essa empresa ela vai ficar registrada no Simples Nacional. Para quem não conhece, o Simples Nacional é um regime onde você paga um valor pequenininho quando você tem um valor aí de operação realizado. Como ela não tem, não vai ter esse custo. No caso da locação, que você deu como exemplo, nesse caso da locação, aí a gente tem como fazer o levantamento de se vai valer a pena ser um lucro real, um lucro presumido, tá? Porque esses 2 tipos, eles têm descontos que você pode fazer. Peraí, Rejane, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que, por exemplo, se eu tiver... Pessoal, a Ariana e o Vinícius fez pergunta, eu já vou falar da pergunta de vocês, tá? Rejane, então peraí, se eu tiver, igual eu falei para você, eu tenho 2 imóveis alugados, né? E aí esses 2 imóveis dá 3 mil. 3 mil, certo? Em 12 meses, a gente está falando de 36 mil, ok? Certo. Eu posso, por exemplo, ter uma MEI para administrar, para fazer a administração e gestão dessa locação? MEI Porque eu não não. passei. A MEI já não pode. Não, não pode. Ah, tá. Legal, porque eu vou dizer, mas daí. Não, a MEI não Rapaz. pode. Ah, legal. Entendi. Aproveitando aqui, ó, a pergunta da Ariana. Então, se eu compro um terreno ou imóvel de uma pessoa física qualquer e transfiro direto para a holding, não paga esse ITBI? É isso? Ou eu preciso passar para o meu CPF primeiro e só depois passar para a holding? Isso. A Fala pra mim. isenção de ITBI, ela só é do CPF da pessoa que está integralizando o capital social da pessoa jurídica. Tá? Se, no caso da Ariana, ela comprou um terreno de uma pessoa física e vai passar direto para a pessoa jurídica, aqui incide o ITBI, como se fosse incidir para o CPF dela. Tá. Então, Então, para não ter cobrança de ITBI, eu preciso ser sócio daquela empresa e o imóvel vai estar no meu CPF. Então, como eu sou sócio, então não tem a cobrança do ITBI. Isso. Porque o ITBI, na verdade, é imposto sobre transferência de bens. Exatamente. Eu não estou transferindo. Exatamente. Não se caracteriza uma transferência, ok? Isso. Entendido, Doriana? Dá um joinha pra gente aí se tiver entendido. Se não, pergunta de novo. Fica à vontade. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou a pessoa que mais vou perguntar aqui, porque também a gente até sabe um pouco da teoria, mas a prática é muito diferente. É né? diferente. A experiência que você tem, pelo amor de Deus. Eu ainda estou engatinhando nisso aí. Ó, o Vinícius está perguntando para a gente assim, quando você cria uma holding, já precisa definir os beneficiários e eles podem mudar durante os anos? Eu crio beneficiário na hora que eu faço uma holding? Não, é assim. Acho que o que ele quis dizer, porque como a gente comentou, eu comentei, né, no início, eu não sei se ele estava, na verdade. A gente precisa fazer a doação das cotas. Então é assim. Certo. A constituição da holding da pessoa jurídica, ela vai ser no CPF do dono do patrimônio. No caso, vamos dar o exemplo dos pais. Tá? Então, os pais constituem a holding. E aí, para que evite o inventário, eles vão fazer a doação dessas cotas patrimoniais para os filhos. E essa doação, ela é necessária para o caso do planejamento, justamente para que a gente possa colocar algumas cláusulas especiais. Essas cláusulas especiais, ela tem um significado de acordo com cada família, mas eu posso citar algumas. A primeira delas é incomunicabilidade, caso os filhos venham a se casar, né? Se casar. Isso, e assim, a família não quer, né, que tenha essa comunicabilidade, então vai ser a incomunicabilidade, vai ser a impenhorabilidade. Caso um dos filhos futuramente, por alguma questão aleatória, venha a ter um problema, um viés, né, judicial ou financeiro, o patrimônio também fica protegido disso. E existem outras cláusulas, por exemplo, é uma cláusula de arrependimento. Os pais doaram as cotas, mas agora eu não quero mais, eu quero
continuar com o patrimônio. Eles podem reverter tudo. Então, essas cláusulas especiais, elas só podem ser incluídas se houver a doação das cotas. Por isso que a gente faz 2 atos. O primeiro é a abertura da empresa no nome da pessoa que tem o patrimônio, Nome dos no nome pais, dos por exemplo, pais, como você e disse. aí depois os Uhum. pais doam. Só que quando eles fizerem a doação, a gente já inclui todas essas cláusulas de proteção. A principal Tá. delas, Tiago, que a gente costuma dizer é o seguinte: com a doação, tem uma cláusula onde os pais, eles continuarão sendo os gestores patrimonial até o final Hum. da vida deles. Isso que eu já ia perguntar para você. Então, assim, eles vão fazer a doação em vida, mas todo o patrimônio ainda é Sim, deles, né? E os recursos, o valor que vai entrar de aluguéis e tudo mais, ainda é dos pais. Não é exatamente. passado para os filhos. Os filhos ainda, os Todos. filhos serão apenas aqueles que vão receber quando os pais já não estiverem mais aqui. É isso? Exatamente. Exatamente. Ah, legal, legal. E aí, como ele perguntou se podem mudar durante os anos, então pode, né? O pai pode ir lá, os pais podem ir lá e falar assim, ah, agora a gente não vai dar mais para esse, né? Ou então, de repente, tem aquele problema do filho. Bom, deixa eu falar, são exemplos muito específicos, né? Como se a gente fosse imaginar a Suzane von Richthofen, né? Que aí É, o pai pode tirar isso, né? Do filho, pode, né? pode. Tá, perfeito. E seguindo nessa linha de raciocínio aí, né? Deixa eu ver aqui, ó. No caso do imóvel moradia e investimento em moeda, é uma holding só? No Sim, caso de imóvel, moradia e investimento em moeda, é uma holding. Ah, entendi a pergunta, entendi. Então, investimento de moradia e investimento, isso é uma holding só. sim. Todo o patrimônio ele vai ser transferido sempre para a empresa que ela vai servir de patrimonial. Ali vai ser, a gente fala que é um cofre, né? Vai estar tudo Uhum. ali. Então, ela só vai ser para realmente receber o patrimônio. E ali ela não vai fazer operação nenhuma. Não vai fazer negócio, não vai fazer alocação, não vai fazer nada. Nada, nada, nada. Só vai guardar o patrimônio. Então, ali vai ser colocado tudo. Carro, investimentos, imóveis que tenham. Tudo, tudo, tudo vai estar lá. Ah, perfeito, perfeito. É isso aí, pessoal. Vai mandando as perguntas aí, a gente vai encaixando, vai colocando. E vamos esclarecer isso aí, tá? Existe um valor mínimo, Regiane, para ser feito uma holding, por exemplo? Não, não, não tem valor mínimo. Tiago, o que a gente sempre analisa é a situação realmente da família, a necessidade dela e ter o patrimônio, né? Digamos assim, o requisito é ter patrimônio, né? Porque se não tiver, num primeiro momento não parece ser interessante. Mas o que está acontecendo? Muitas pessoas hoje já estão constituindo hold com a intenção de guardar e já fazer o planejamento dos patrimônios que vierem adquirir ao longo da vida. Então, assim, o que antes a gente trabalhava muito com pessoas que são mais de idade, né, que são os pais, hoje os filhos já têm esse entendimento. E eles já, então, já iniciam a vida deles, iniciando lá realmente a constituição de uma holding e vai adquirindo patrimônio e colocando. E aí vai alterando o sistema da holding de acordo com a necessidade que eles têm. Entendi, entendi. Mudando um pouquinho, mas não muito o assunto, né? Lógico. Vamos falar de empresa. Pelo menos agora, no momento, eu não, venho nem mais, não consigo imaginar nenhuma outra pergunta sobre holding, no caso familiar. Vamos pensar em empresa. Tem uma Partir pergunta da Tânia aqui embaixo, que eu posso responder. embaixo. Eu vou responder aqui. Ó. Ela colocou Ah, assim, ó, será que eu não vi? depois que abre a holding, não tem mais inventário, certo? Tânia, não tem mais inventário. Só que assim, tem que se lembrar de não deixar, né, nada no CPF. Então, é só a título de exemplo. Se a pessoa ela tem a holding, mas ela tem uma conta da pessoa física dela e ela fica só mantendo valores depositados na conta, seja uma conta de investimento pequena, uma poupança
Ou, não, poupança não, que o investidor aqui sabe que não pode, mas é, vamos lá. Oh, não, não faz isso comigo. Seja mantido lá uma reserva de emergência no CPF, aí esse valor, dependendo, né, da quantia, ele vai ter que ser inventariado ou ser feito um levantamento em uma vara judicial. Mas o que tem que ser lembrado? A partir do momento que constituiu a holding, precisa todos os bens serem sempre transferidos, né, ou adquiridos diretamente para a célula ali que está realmente destacada para o patrimônio, para a proteção do patrimônio, tá? Legal, foi bem observado. Eu tinha passado tudo aqui, achei que tinha acabado e não tinha Eu acho que chegou acabado aqui. agora. Legal. Bom, então, vamos, pessoal, se tiver pergunta, vai mandando. Vai mandando, conforme for, a gente volta no assunto, a gente vai esclarecendo tudo. Mas falando de empresa, pensando numa estrutura básica, né, eu tenho duas empresas, certo? Duas empresas. Faz sentido eu fazer uma hold onde inclua essas duas empresas? Não faz sentido? Quando é que vai fazer sentido para uma holding? Como é que é na questão de empresa? São duas questões diferentes. Então, a primeira é assim, ó, já foi colocado no patrimônio da pessoa, da família, ali na empresa patrimonial. Essa empresa patrimonial, ela já vai proteger a família de algum viés empresarial que eles mantenham de operações. Tem algumas operações que são de alto risco, né? Que a gente sabe. Construção civil, são alguns empreendimentos realmente que acabam gerando uma possibilidade de prejuízo. Então, o que é sempre importante? Não confundir o patrimônio da pessoa com o patrimônio da empresa, tá? A gente tem que separar isso. A gente até teve no escritório uma pergunta da pessoa, ela tem uma empresa, tem vários caminhões, e ela queria colocar justamente os caminhões na empresa patrimonial da família, para depois fazer uma locação, porque aí é uma questão tributária, né, da pessoa jurídica, sai mais barato quando é locado, né? Obviamente a resposta é não, porque se você coloca os caminhões da empresa na empresa patrimonial, você está confundindo pessoa jurídica com a pessoa, né, física, né, que é onde tem o patrimônio, e você corre um risco. Então vamos supor que esse caminhão está indo fazer uma entrega e acaba acontecendo um acidente e chega a matar uma ou duas pessoas, né, tem uma colisão. Quem que vai responder por isso? É a pessoa jurídica operacional da empresa. Porém, se você tem lá o caminhão registrado na sua pessoa jurídica patrimonial familiar, esse patrimônio vai responder. Então, a primeira questão é a gente separar. O que é da empresa, realmente empresarial, de negócios, se mantém lá. E o que é da pessoa, né, física, transferido para uma holding patrimonial familiar, separado. Aí, uma segunda questão é ter uma holding que opere tudo, que sirva, como a gente fala, né, de cabeça, é a holding pura que a gente conhece, que hoje se fala muito que é a empresa de participação, tá? As empresas de participação, elas são utilizadas para que o CPF de uma pessoa física não fique lá registrado nessa empresa que faz negócios, tá? É excelente isso. Quando você não tem uma pessoa física, um CPF lá, se houver algum problema futuro nessa operação e houver a desconsideração da personalidade jurídica, você ou o teu patrimônio não vai ser afetado, tá? Então, é uma separação. Agora, existe a holding mista. A holding... Espera aí, vamos devagar, porque o Thiaguinho aqui o tic-teco já não bateu. Vamos devagar aí. Deixa eu tentar entender o que você está dizendo. Tentar entender assim. Vamos pensar assim. Eu, Thiago, vou exemplificar aqui para ficar bem claro. Espero que para todos que estão aqui.
Eu, Thiago, tenho 2 comércios, beleza? Tenho um comércio de confecção, uma loja de roupa, e tenho um comércio, uma barbearia, ok? São 2 empresas distintas, eu sou sócio dessas 2 empresas e tal. Aí eu te falo, aí eu te pergunto, faz sentido eu fazer uma holding que inclua essas 2 empresas, ou eu estou falando borracha? Não faz sentido, porque o problema de se uma do seu comércio tiver problema, vai afetar o outro comércio seu. Você acaba colocando eles tudo no mesmo balaio, digamos assim. Hum, E o ideal entendi. é que eles se mantenham separados, né? Forma-se um grupo econômico. Então, o que uma não pagar ou vier a ter de problema, a outra responde. Tá? A não Tá. ser que você já as constitua para isso, né? Aí, digamos assim, o teu objetivo já é esse. Mas se você realmente tem 2 comércios distintos, com contabilidades distintas, né, operações distintas, não faz sentido você colocar elas dentro de uma mesma holding para que uma responda às questões de débitos da outra. Entendi, entendi. E quando isso vai fazer sentido? Existe alguma operação empresarial entre empresas que a holding vai ajudar? Ou como que funciona? A holding ela só vai ajudar se for nesse caso, para você colocar uma empresa de participação para ser a sócia. Ela só existe para participar de outra sociedade. E aí você evita uma desconstituição da personalidade jurídica, onde pode vir a ter algum patrimônio das pessoas físicas que compõem, né, que compuseram essa pessoa jurídica a responder por débitos, seja eles débitos fiscais, débitos de fornecedores. Entendi, entendi. E existe alguma outra forma que é utilizada a holding no âmbito empresarial que vai ajudar, sei lá, até tributariamente, como a gente estava falando no caso de imóveis e família, né? Existe alguma coisa assim de empresas que a holding ajuda? Sim, empresas muito grandes, né? Eu vou até dar como exemplo empresas que não têm. Nossa, até me fugiu o nome agora. Que não tem franquias. Ela tem várias lojas. Então, pode falar o nome de uma aqui, só como Pode, exemplo? pode, Não que seja pode. propaganda, Qualquer mas. coisa, qualquer coisa depois a gente manda um formuláriozinho lá para eles dar uma contribuição para a gente. Não tem problema não. Por exemplo, né, a Pets, ela é um grupo de lojas que todas as lojas é do mesmo dono. Todas. Ali não tem franquia, tá? Ah, não Neste sabia. caso, neste caso, é constituída uma holding, que é a holding, a gente fala que é a holding pura, para que ela possa controlar todas as lojas, porque é a mesma loja, só está em espaços físicos diferentes, né? E hoje está distribuída no Brasil inteiro. Então, neste caso, faz sentido. Tanto que se você for conversar para ser, por exemplo, um fornecedor da Pets, eles dão um telefone e eles falam, você tem que ligar na holding. Por quê? Porque é o setor de decisão, é onde está a cúpula da diretoria. Aí, nesse caso, realmente funciona, porque tributariamente ajuda, é muito mais econômico, você faz uma compra e distribui para as lojas, né? Então, a compra ela é muito maior. E aí você tem um controle. Entendi, entendi. Legal. Ó, a Tânia está até perguntando aqui de novo. Pode perguntar, Tânia. Estou falando de novo porque é outra pergunta. Na holding familiar, se o CPF dos pais for executado judicialmente, eles perdem o patrimônio? Não, é assim. É, né, Tânia, Thiago, quando você for fazer uma holding, a gente tem que ter o cuidado de não usar esse sistema para prejudicar terceiro, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente orienta
é que o dono do patrimônio não tem ações judiciais, não tenha créditos vencidos, né? Para que não utilize um sistema lícito para Algo ilícito, para algo vamos ilícito, dizer assim. que é uma evasão, né? Então, se o CPF dos pais não tiver dívida nenhuma, não tiver problema nenhum, nada, 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 ela constituiu a holding, fez a doação das cotas para os filhos, tá tudo redondinho. Se futuramente os pais vierem a ter problemas, né, de execução, algum problema judicial, ele não é mais dono de patrimônio nenhum nem de empresa holding, porque já foi doada as cotas, né? Então, Entendi. também protege, mas de uma forma lícita, tá? Entendi. Daquilo que pode acontecer posteriormente, né? Isso, Vai tudo, o que é legal e ilegal nesse caso, vai tudo da intenção, isso, né? Vai exatamente. tudo da intenção. Ok, legal, boa pergunta, Tânia. Legal, não tinha nem parado para pensar nisso aí. Bem interessante, bem interessante. Então, seguindo a ideia da empresa, né? Se faz, se é dentro do mesmo, igual se deu o exemplo da Pets, né? Se é dentro do mesmo segmento, vamos dizer assim, aí a holding ajuda. Ajuda, porque tributariamente tem N benefícios, tá? Que aí é algo um pouco mais complexo. Ah, que legal, que legal. Bom saber. Tem algum percentual, assim, ou depende muito do segmento? Como é que é? Depende muito do segmento. A gente não tem nem como colocar um percentual, porque cada caso é um caso. São, por exemplo, empresas do agro é de uma forma, empresas do comércio é outra, indústria é outra. Legal. A Tânia está perguntando: pode doar para os netos? No caso, os pais não vai doar para os filhos, vai doar para os netos, né? Pode ser Pode, feito isso? pode. Vai, pula a geração, pode doar para os netos, as cotas sociais. No caso, é doar as cotas sociais, tá? Então, no caso de holding familiar, então eu não tenho nem que seguir as leis como é que fala? De De sucessão. sucessão. Não, não precisa. Você pode Não doar direto. tem. A única observação que a gente faz, né? E isso é uma cautela que a gente tem. É sempre observar qual que é a intenção, né, de doar. É preterir realmente os filhos, sabe? A gente sempre tem que observar isso, porque existe a situação da família que pode ser um segundo casamento e um dos cônjuges já teve um casamento anterior, um filho de um outro casamento. E nessa situação, né? Pô, esse núcleo familiar atual quer constituir uma holding, mas e o filho do outro casamento? Então a gente orienta ou incluir, ou no caso, deixar destacado um acervo patrimonial que seja exatamente o quinhão desse filho para que não haja o uso indevido, sabe, da hold. Porque realmente ela pode muita coisa. Só que a gente sempre tem essa cautela de orientar o cliente para que tome os cuidados em relação a não preterir ninguém, tá? Interessante, interessante, bem legal. Dá para fazer muita coisa, Dá, né? dá. Tem muita coisa no meio do caminho aí. Por isso que a gente fala que ele é bem personalizado, viu, Thiago? Ela é Eu tô feita vendo, porque eu tô vendo, porque, poxa, ela é bacana. feita mesmo para atender aquela família. Então, assim, não existe um modelo de holding. Não existe. O que existe é a constituição de um sistema para atender necessariamente às necessidades, os patrimônios, as operações daquela família. Por isso que é entregue através de um croquis, onde fica o desenho, onde é colocado todas as cláusulas, as condições, tudo certinho, e os custos, tá? E os custos, de acordo com o que ele escolheu, né, o dono do patrimônio ou a família escolheu, é colocado os custos que vai ter durante a vigência da holding. Show de bola, show de bola. Isso dá um trabalhinho bom, não dá Dá não, Rejane? muitas horas de trabalho. Isso dá um trabalhinho legal, hein, pelo jeito, hein? Mas é gostoso Não. quando a gente vê, né, que a família, ela tá se preocupando em deixar tudo organizado.
hoje em fazer um planejamento, assim como muitas famílias hoje já estão, né, sabendo o que é um investimento, a importância de um investimento, quais investimentos hoje são bons e que a poupança não deve existir na vida da gente, né? Então, assim, Uhum. tudo isso a gente vê que é uma educação, é uma construção, sabe? É muito Sim, gostoso. sim. Isso daí é realizador mesmo. Que legal. Eu já tô querendo uma holding para mim. O que eu vou pôr lá dentro? Não sei. Ó, o Vinícius está perguntando aqui para gente. Exemplo. No momento que crio a holding, faço a doação do meu imóvel e dos meus ativos financeiros do momento, né? Ou seja, o que ele tem hoje para meus dois filhos. Durante os anos, vou comprando novos ativos e outros imóveis. Continua. Continua, quer dizer o quê? Igual o capítulo de novela? Tem mais coisa para escrever aí, Vinícius? Aquela série, né? Escreve no final do capítulo. Continua. Ai, ai. Não, eu entendi dessa forma. De repente você tinha alguma coisa mais para escrever, mas se eu tiver errado, você me corrige, Regiane. Se você já tem a holding constituída e você já colocou tudo lá dentro, se você ao longo dos próximos anos você vai comprando novos ativos, então faz muito mais sentido você já comprar esses novos ativos através da holding, correto? Sim. E aí, a única necessidade é aumentar, né, o capital social dessa holding para que você consiga colocar mais bens lá dentro. Legal. Aí você vai comprando novos Sim, ativos, os imóveis e continua sempre tudo fazendo através da holding, né? sim. Perfeito, perfeito. Se vender, Tânia pergunta, se vender o imóvel, carro, como faz com o patrimônio que estava na holding? O patrimônio que está na holding, se ele for ser vendido, você desintegraliza ele, que também não vai pagar o ITBI, tá? Ou seja, ele volta para o patrimônio do CPF. E aí você pode vender, sem problema algum. Ah, não vende direto pela holding? Você até pode vender. Aí a gente vai entrar na questão tributária, porque aí Hum, depende do regime de hum. constituição e a gente tem que fazer a conta para ver o que vale mais a pena, tá? A Tem forma as duas, tem as duas opções. isso, a forma assim um pouco mais simples de se entender é que você pode desintegralizar e aí você coloca de novo no teu CPF e vende através do teu CPF. Tá. Se não, pode vender direto pela holding também. Sim, Tá. Se assim for compensar, né? Aí o Vinícius dá continuidade aqui. Essas novas aquisições, já com a holding constituída, já ficam automaticamente doados ou preciso tomar alguma atitude? No caso, assim, se de repente, pelo que eu entendi aqui do que ele disse antes, corrige a gente aí, Vinícius, se a gente entendeu errado. Então, ele já fez, né, a holding e tal, e aí depois de um tempo ele comprou um imóvel e aí, de repente, até esqueceu do negócio da holding no meio da correria e comprou o imóvel no nome dele. Aí ele faz a doação desse novo imóvel para a holding. Tudo normal, né? Ou tem não é alguma coisa... doação, ele tem que transferir para a holding como integralização do capital social. Aí de novo a operação, aumenta o capital social e para fazer o pagamento desse aumento, faz a integralização do novo imóvel, tá? Tá, Ou, se ele quiser, ele consegue já adquirir diretamente para a holding, porque aí é aquela questão, poderia pagar o ITBI para o nome dele, vai pagar o ITBI para a holding, tá? não tem variação se é CPF, CNPJ. Isso, ITBI é sempre o mesmo, né? isso. Tá, então eu acho que na questão de comprar outros imóveis e vender aquilo que já tem, você tem as duas opções, né? Tem, Você pode tem as tanto duas, isso. fazer pelo CPF depois integralizar na holding, ou então exatamente o inverso, né? Você tira da holding e vende no CPF. Exato. O Então, ideal é que já faça direto, né, Thiago? Porque se nessa, é, transferiu para o teu CPF, aí um dia antes de você transferir e integralizar o capital social, né, acontece aquele viés, é o inventário. acontece aquela certeza que a gente tem da vida, que um dia a gente vai embora, aí, vamos dizer, bateu as botas, não tem jeito, aí tem que É. fazer inventário, né?
Tá certo, tá certo. Melhor fazer tudo por lá. Já compraria, Vinícius, igual ela acabou de falar, a gente está falando aqui, tá? Acabei de ver. Já compraria direto pela holding, que aí fica mais fácil aí todo o Sim. trâmite. Igons, querido Igons, obrigado por estar aí. Manda a sua pergunta aí, Igons. Igons é um cara, Regiane, eu preciso te apresentar. O cara é 10, ele vai precisar do seu serviço, inclusive. Ah, então tá bom. Tá? Regina também está chegando por aqui. Bom, pessoal, Regiane, você tem mais alguma coisa que você possa acrescentar para a gente disso tudo? Ou alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Bom, já que enquanto isso, pensa nisso aí, vamos só ver o que o pessoal está colocando. Falei para você, as dúvidas são N. O assunto é muito rico em detalhes e a Sim. gente precisa dessa informação. É muito bom quando a gente encontra pessoas, já digo para você aqui, pessoas como você, que estão dispostas a ajudar os demais a entender mais sobre esses assuntos que vai ajudar a todos, né? No caso do divórcio, como faz com o cônjuge sócio? Boa pergunta, hein? As cotas já foram doadas ou não foram doadas? Porque, lembra, abre-se a empresa no nome dos pais. E aí, essas cotas sociais são doadas. A partir do momento que foi doada, eles não têm mais patrimônio nenhum. Lembra? Sim, As cotas sim, sociais que sim, foram lembro. doadas agora são dos filhos. Vê se é Entendi. E se não for doada? E se não for doada? Foi se, igual, se não fez, um, fez for doada, uma, fez uma. vai continuar no CPF. Aí o que vai acontecer no final? Inventário. Se alguma coisa acontecer, a gente tem que fazer um inventário. Porque, só para você entender, Thiago, tudo que está no teu CPF tem que ser inventariado. Não, tá, mas por exemplo assim, é, vamos lá. Vou tentar traduzir. Se ajudar a Tânia, ok. Senão ela pergunta para nós aí de novo. Mas assim, se eu entendi a pergunta dela, sou casado, tenho imóveis, fui lá, montei uma holding naquela estrutura lá que você já desenhou, tal. E aí eu divorciei da minha esposa, entendeu? Mas nessa holding, os sócios era eu e minha esposa, entendeu? Eu acho que foi isso que ela Entendi. perguntou. Eu acho que Isso, foi isso que ela então. perguntou. Ó, se você constitui uma holding, você se mantém sócio da tua esposa, a gente não atingiu a segunda finalidade, que era evitar o inventário. Hum, Então, eu estou entendendo que a gente ainda está só na primeira, que é o da proteção, tá? Então, se você constituiu essa sociedade com ela, a partir do momento que houver um divórcio, vai ter a partilha do mesmo jeito. Como que você pode Normal, fazer? né? Normal. Como é que você pode fazer? Se não for assim amigável, né? Vai ser aquela briga de foice no judiciário para ver quem fica com qual imóvel, tá? Mas Briga se de foice é ótimo. Exato. Agora, se for amigável, pode fazer a desintegralização do bem que for ficar com cada um pega o que é seu e extingue a pessoa jurídica, sem problema algum, tá? Ela não é complicada isso daí. Entendi. Se já fez a doação, então quer dizer, os dois, o cônjuge não tem mais Isso, nada, nenhum dos dois tem mais nada e vida que segue, né? exatamente. Mas no caso dos cônjuges não tem mais nada, eles não têm patrimônio, mas eles têm a gestão que ainda é deles, né? Vai continuar tudo igual, Tudo igual, não muda não nada. muda nada. Agora, uma coisa Entendi. que acontece muito é que, assim, alguns casos, né, que são as pessoas um pouco mais, digamos assim, antigas, a gente vai falar, eles casavam todos com a comunhão total de bens. Você lembra dessa época? Os nossos pais, né, casaram com a Sim, comunhão sim, total de sim. bens. Então, assim, existem ainda algumas pessoas que têm esse regime e que constituem a holding. E aí a gente tem duas situações que pode ser feita. Ou faz a abertura, né, no nome só de um deles, da holding, depois faz a doação, ou, em alguns casos, um se sente um pouco desconfortável em ter né, as cotas sociais só no nome de um dos cônjuges. E aí o que que faz? Abre a holding no nome dos dois. E ambos ficam condôminos das cotas. E aí, posteriormente, faz a doação.
Por que que eu estou chamando essa atenção? Porque a lei, o Código Civil, ele fala o seguinte, que só pode ser sócio quem for casado com regime da comunhão parcial de bens ou separação total de bens. Então, é Ah, uma forma de ajudar quem está, né, na comunhão total de bens, que são pessoas um pouco mais antigas, tá? entendi. Entendi. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pessoa aqui que é meio magnata, né? Magnata. Tem, Por tô vendo. exemplo, tem conhecimento de abertura de conta em paraíso fiscal? De preferência Curaçao? Sei lá como é que pronuncia isso. Já estão pensando na Road. Lembra da que a gente conversou? Pessoal, você tá vendo? Eu tô falando pra você, o pessoal é magnata, filha. O pessoal é magnata, só tem dinheiro e a gente não sabe, Não Rejane. sabe. Mas isso aí, por exemplo, abertura de conta em paraíso fiscal, nem tem muito a ver com holding, né, Não, não Rejane? tem. Não Não tem tem muito a nada a ver ver. com holding. Você tem conhecimento de como funciona essas questões, assim, só pra gente responder o Rafael? Não, aí essa parte, tudo que é extra Brasil eu não conheço. Ah, é! É porque, assim, né, que ele perguntou de conta de paraíso fiscal, eu lembrei daquela questão de offshore, Sim. né? Tem offshore existem e tal, e já até participei de lives, né, aprendendo sobre offshore. Mas não tem nada a ver com holding mesmo, né? O holding é uma Não. coisa diferente de offshore ou qualquer coisa assim do tipo, né? É, o que está havendo muito, né, Tiago, é assim, a constituição do sistema de holding, sendo que um dos sócios acaba tendo sede, que eu não te falei, né, nesses paraísos fiscais. Hum, Um país que eles estão usando muito é o Panamá, tá? Demais. Porque eles escolhem países onde nós não temos tratados internacionais. O Brasil não tem tratado internacional. Então a gente não fica com acesso, tá? que Então, são é, os famosos paraísos fiscais. sim, exatamente. É escolhida a abertura de algumas empresas exatamente nesses países sem tratado com o Brasil, porque a gente não fica sem acesso realmente aos documentos, tá? Nesse Entendi, caso, assim, entendi. eu nunca trabalhei com nenhuma abertura de empresas nesses locais. Não trabalhei. Eu não saberia realmente informar como é que funciona essa abertura. Mas tem sido, assim, muito comum, principalmente na parte empresarial. Tá. Entendi. Mas não é o seu ramo de atuação. Não. Vamos ficar te devendo, Rafael. Vamos ficar te devendo, porque já foge do nosso conhecimento prático, vamos dizer assim. Bom, a Tânia colocou aqui já esposa e filhos. Então, Tânia, só confirmar para a gente, pelo jeito ela já entendeu, né? Aquilo que ela perguntou, a gente entendeu e a gente conseguiu responder. Rafael está agradecendo aqui, Regiane, ok, obrigado, doutora. Beleza. Então, volto para a pergunta que eu tinha feito para você. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda logo aí para nós, porque a gente já precisa encerrar exatamente para não estender muito, né? E ficar muito chato para o pessoal. Mas é um assunto muito rico, um assunto que tem tantas coisas, né? A cabeça de vaga, tem hora que eu nem pergunto muito, porque senão para você me explicar já ia ter que desenhar, Sim. entende? Mas se alguém tiver alguma pergunta, manda pra gente. E aí eu volto para aquilo que eu tinha falado, Rejane. Tem alguma coisa que é interessante a gente ficar sabendo, que a gente esqueceu de perguntar? Não, Thiago, é exatamente isso. É só relembrar, né, que toda essa constituição do sistema, ele é feito para um planejamento, tá? E é um planejamento lícito, são instrumentos legais com previsão na lei e que ajuda a evitar uma perda patrimonial com pagamento de tributos e inventário e, além de Uhum. tudo, né, organizar todo o patrimônio para, num dia se partir, os filhos já saberem como está, já está tudo organizado, já deixa tudo certinho. Legal. Eu gostaria de só perguntar uma coisa, você fica muito aberta para você responder da forma que você achar que deve, Tá. tá?
como a gente tem muitas pessoas interessadas, a Tânia, o Rafael que perguntou aqui por último, o Vinícius, que também é um consultor financeiro, ah, algumas outras pessoas aqui que perguntaram, né? Mas como você pode ver, a gente teve bastante participação. E como funciona o trabalho da Regiane? Tem, assim, a sua cobrança, ela é feita de acordo com a demanda, é pelo patrimônio, é um valor fixo, como que é? Porque se esse pessoal quiser contratar você, né, a gente já deixa o telefone aí também, o contato do Instagram e tudo mais, né, e o pessoal já fala contigo. No caso da constituição de holding, ele é feito por hora trabalhada. Então, assim, é feito primeiro um levantamento sobre assim, o raio-x patrimonial. Com base nisso, a gente faz uma consulta, né, um atendimento, para entender exatamente as necessidades da família. Aí, numa segunda fase, é que aí é apresentado o croquis com os valores, inclusive de honorários. Por quê? Vai depender das horas demandadas. Então, ele sai bem mais barato, por exemplo, que de um inventário. Que um inventário, ele é um valor fixo, né, sobre o acervo patrimonial. E aqui não, é um valor sobre as horas trabalhadas. Então, se a gente tem uma família que tem um patrimônio com uma necessidade menor de planejamento, eles vão pagar menos. E não vai ser sobre o valor do patrimônio. Eles podem ter um acervo patrimonial grande, mas se a necessidade deles é pequena, ou seja, é só abrir ali uma empresa patrimonial e mais nada, eles vão pagar bem menos. Agora, se tem uma família que já tem várias operações de locação, de arrendamento, né? Existem várias empresas também, e a gente vai ter que montar um sistema, um microsistema familiar e um microsistema empresarial, aí o valor dos honorários muda. Entendi. É por hora trabalhada, Isso, é né? por hora trabalhada. Legal. Acho legal porque é personalizado, é diferente do que se imaginava. Eu já imaginava que você cobraria, por exemplo, por projeto num todo, né? Ou até mesmo um percentual do patrimônio e tudo mais. É legal a gente saber disso também, porque Tá. a gente não é do ramo. Então, como tem bastante gente que gostou muito do assunto e perguntou bastante, então faz bastante sentido. Eu quero, como não teve mais perguntas, eu quero agradecer você, Regiane, imensamente por essa oportunidade e por estar aí com a gente nesse bate-papo aí, que foi bastante agradável, pelo menos para mim, já me ajudou bastante em várias dúvidas que eu tinha sobre isso. E pode ficar tranquila que uma hora ou outra eu vou te perturbar também no Tá WhatsApp, bom. pode ficar sossegada, que os clientes perguntar, a gente já sabe a quem socorrer, a quem vai nos socorrer, na verdade. Tá bom? Obrigada. Tiago, eu agradeço muito pelo convite, agradeço, né, a sua audiência aí e estou aqui à disposição. Quando você precisar, é só me chamar. Ah, legal. Ó, não disse para você? A Tânia já está querendo o seu contato. Ô, Tânia, faz um favor. Tem o Instagram da Regiane ali, tá? Só você clicar. Ou então, até mesmo, ô, Regiane, fala para mim que eu já vou escrever aqui. Qual que é o seu telefone mesmo? O DDD é 11 Sim, e o telefone é 98386 83 0111. 8386 0111. 0111. Ok. Advogado excelente. Renato Gregório. É parente seu, né? É, parente. É. Esse daí, ó, esse daí tem que desconfiar. Não, mas é sim. Gostei demais da nossa conversa. Tá aí então, Tânia, pode entrar em contato com a Regiane, fala com ela, troca umas ideias aí com ela. E aí espero que dê certo para ambos. Tudo bem? Tudo Sim, certo então, Regiane? tudo certo. Muito obrigada, Tiago. Obrigada para Eu que todo mundo. agradeço. Eu agradeço muito, agradeço a todos que estiveram aqui até o momento e vejo vocês numa próxima. Tchau, Até. pessoal. Tchau, Regiane. Tchau.